Senhoras e senhores, já foi dito há muito tempo atrás que a imprensa, falada, televisionada, pelo rádio, pela televisão, de forma escrita ou verbal, é um poder inimaginável. Talvez até chamado, como já foi, o quarto poder. E sempre que um país tem interesse, ou de uma forma ou de outra, seja eleitoral, seja comunicação, ele se vale da imprensa. A imprensa é instrumento, de cooptação por aquele que é detentor do poder. Ele compra a imprensa. E a imprensa se humilha propositadamente por questões financeiras, econômicas, por razões que não vêm ao caso. Mas mostra bem o caráter deste pessoal que trabalha nesse meio, que cede aos interesses financeiros em detrimento da informação verdadeira e real e necessária, porque também é uma forma de educar que se faz através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, se forem efetivamente verdadeiros, reais, com relação aos fatos que a sociedade toda convive, ela teria que, de fato, divulgar isto como é. E agora nós estamos vendo, recentemente, escândalos assim que nem no primeiro governo Lula, nem no segundo governo Lula, somente no terceiro está se vendo tamanha corrupção. E de toda a ordem. E não se vê nada na imprensa tradicional. Nada. O INSS, o escândalo do INSS está lá, resolvido na Câmara Federal através da CPI, que deixa vazar uma informação ou outra. Mas nem a imprensa está acompanhando a CPI. Uma CPI que está revelando as entranhas da corrupção, onde pega todo mundo do PT, inclusive o irmão do Lula. Tudo está fora da comunicação. Não esqueçam da CPI, aquela do Bolsonaro, tal de CPI da Covid, dos 700 mil mortos, que se atribuiu esse volume todo ao Bolsonaro, quando ele, na primeira oportunidade, já tinha a vacina ofertada. Não há influência alguma dele, é o contrário. Os desvios foram lá no Nordeste, lá no Maranhão, Bahia, diabo, onde houve efetivamente uma corrupção escancarada, que os tais de respiradores artificiais foram pagos e não chegaram. E foram supervalorizados. Ficou dito por não dito. A imprensa naquela época falava contra o Bolsonaro e a imprensa estava dentro da Câmara Federal, filmando aquele escândalo que eles diziam, escândalo entre aspas, onde não havia escândalo algum. Era simplesmente a verificação dos óbitos, etc, etc. Fizeram uma CPI que não deu em nada, porque não havia corrupção alguma do governo Bolsonaro. E nesta, tá agora, de vez em quando eu abro o canal 22 para examinar o que está acontecendo lá e fico assistindo. É um horror que tá, mas está tudo, de certa forma, em sigilo pelo Supremo Tribunal Federal. O irmão do Lula não pode ser atacado. O filho também não, que agora está sabendo que recebia 300 mil de mesada lá na Espanha, escondido da Espanha, porque queria ficar longe e se protegendo. Irmão do Lula dentro do Brasil, me perdoe. O filho é que estava lá, recebendo 300 mil na Espanha. E fica isso assim, dito pelo não dito, não há comunicação alguma, ninguém se escandaliza com isso. Não sei que país é este, e aonde nós vamos e até onde vamos com uma imprensa servil, comprometida,
vergonhosamente envolvida nesta corrupção escancarada do governo Luiz Inácio. E escândalos que se sucedem, um depois do outro. Puxa uma pena e vem uma galinha inteira. É uma barbaridade que nós estamos vendo. E agora, o último é esse Banco Master, que está envolvido ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça, Lewandowski, que estava na folha de pagamento do Banco Master. E a imprensa fala disso, meus amigos? Não, nada. Procure em qualquer canal de televisão. Vai encontrar alguma coisa pipocada aqui e acolá, numa rede de televisão que tenha mais autonomia nos seus editoriais. Mas a grande imprensa, aquela que distribui comunicação e que informa efetivamente, não, nada. Vejam agora o contrato que o Banco Master, que não é banco, é uma pirâmide e que fornecia benesses para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros de Estado também. E o Lula também foi favorecido. Vejam essa notícia, essa informação. 129 milhões de motivos para deixar Zambelli para lá. O caso de Carla Zambelli virou cortina de fumaça. Deputados discutem comportamento, Moraes puxa a orelha e o noticiário segue. Mas o que realmente importa está sendo convenientemente empurrado para o segundo plano. O ponto central é outro, e é muito grave o contrato de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. O contrato previa algo que vai muito além da advocacia tradicional. Veja, isso não tem imprensa nenhuma fala. O Banco Master é um escândalo tão grande que isso tinha que ser pauta diária da imprensa nacional, diária e permanente, para dissecar todos os envolvidos e escrutinar isto a forma aberta ao sol do meio-dia e não às escuras, como agora está em sigilo tudo isto. O contrato previa algo que vai muito além da advocacia tradicional, como eu disse. A atuação estratégia e consultivo. A articulação junto ao Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária. Acompanhamento de interesses no Banco Central, Receita, CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e junto ao Congresso. Até o Congresso. Isto não é defesa técnica comum. Isto se parece, e muito, com um lobby institucional de altíssimo nível, justamente em órgãos que investigam e processam grandes esquemas financeiros. A pergunta que ninguém responde. O que exatamente o dono do Banco Master, esperava obter pagando 3,6 milhões por mês ao escritório da mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal? E nós vimos que isso vinha desde abril de 2024. Ou seja, eles compraram bens, compraram mansões, 4 imóveis, tudo. Isso vai ficar na conta deles? Eles não vão devolver nada disso? Não vai haver apuração para retorno desse dinheiro que é do povo? Não pertence ao Alexandre de Moraes e a ninguém, a não ser o povo, que foi quem financiou esse banco através dos meios regulares de distribuição de verbas? Com certeza foi. Mas vai além. A pergunta, volto a ela, o que exatamente o dono do Banco Master esperava obter pagando 3,6 milhões por mês ao escritório da mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Seja qual for a resposta,
O simples fato de essas dúvidas existirem já é devastador para a credibilidade da corte. E o mais espantoso, o ministro não sente obrigação alguma de se explicar. Nenhuma obrigação. Ele está acima de nós, acima de todos. Pela sua forma como age, narcisista, perverso, ambicioso. Ele não tem motivo para nos dar explicações. Ele está acima de nós, está acima da lei. Ele redige a Constituição, ele redige as leis. Já está dizendo agora que se houver anistia, vai passar por ele. E ele não vai acolher a decisão do Congresso. Nenhuma coletiva, nenhuma nota, nenhuma prestação de contas, silêncio absoluto, um padrão que já virou regra no Supremo. Enquanto isso, Daniel Vorcaro foi preso, o banco quebrou, o dinheiro circulou e o STF segue agindo como se estivesse acima de qualquer escrutínio. Há, sim, 129 milhões de motivos para deixar Zambelli. O verdadeiro escândalo é muito maior e está no coração do sistema da justiça. Sem transparência, a autoridade vira privilégio. Sem ética, poder vira abuso. E sem confiança, não existe democracia. E, no entanto, senhoras e senhores, este mesmo Alexandre de Moraes foi tratado lá na SBT News como uma autoridade, como um homem público que transpira a democracia. Teve palco, luzes, e foi objeto de crítica por todo mundo que viu aquele horror. Ou seja, o SBT, que sempre foi uma rede de televisão familiar, da família, que não tinha nunca vínculo, porque judeu, como era Silvio Santos, Abravanel, ele tinha o cuidado de ser autônomo, independente, isento de comunicação com esta podridão que o governo representa no momento em que se miscui nas redes de televisão para fazer divulgação do seu governo. E essas meninas, as filhas do Silvio Santos, levaram a maior reprimenda de Zezé do Camargo. Zezé do Camargo disse, às 2h da madrugada do dia seguinte, que queria que retirassem o nome dele dali, porque ficou com vergonha de ver o que assistiu, elevando a condição de líder um homem que é um déspota, perverso e mau, como eu já disse, e que rasgou a Constituição, liquidou com a democracia nesse país a título de dizer que estava em defesa dela. E isto não pode ficar barato. Senhoras e senhores, vamos, em outubro de 2026, dar a resposta que esses merecem. Se até lá não houver alteração, também nas regras eleitorais que possam comprometer a vontade popular. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos crer que este país pode ser salvo e depende de nós. Porque nestes homens e neste governo, eu e todos os homens de bem não confio. Porque há, atrás disso, senhoras e senhores, olha o que eu vou informar. No mundo espiritual, lá, está havendo uma guerra entre o bem
e o mal. Ali no Chile já se conseguiu reverter isso. E nós vamos, se o bom Deus nos permitir e nos abençoar, nós vamos mudar esse estado de coisas. Um país servil nas mãos de homens que não têm o menor caráter e nem tampouco têm o desejo de servir ao povo. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.